Hoje nós temos aqui a Duda com 12 anos, mas tem criança que tem 10, tem criança que tem 9. Você apenas precisa dizer o quê? Sim, muito bem. Você precisa dizer sim quando você é convidado para fazer algo para Deus. Então hoje a Duda disse sim. Vamos orar pela vida da Duda? Sim? Sim ou não? Então, faz assim, ó, estende sua mão aí para ela. A gente precisa orar para que a mensagem que ela vai passar para vocês venham compreender. A gente vai orar por ela para que Deus use ela do jeito que Ele precisa usar, para ela poder trazer a palavra dele hoje. Certo, gente? Sim ou não? Vamos lá? Senhor Jesus, obrigada pela vida da Maria Eduarda. Ela disse sim para o Senhor. Então, nessa noite, nós te pedimos, use a vida dela, Senhor, para falar conosco. Deus, Espírito Santo, que tudo que venha sair da boca dela venha ser do teu coração. Traga o entendimento daquilo que eu necessito. Em nome de Jesus. Amém. Ela já tá chorando, gente. Ai, peraí, deixa eu secar minhas lágrimas. Boa noite! Boa tarde, não é boa tarde, não. Boa noite! A paz seja convosco. Bom, como alguns sabem, outros não, a tia Lela já me apresentou, eu sou a Maria Eduarda. Tem alguns que me conhecem, tem alguns que não me conhecem, mas quem não conhece, conheceu agora. Ah, quem conhece, ok. Quem não conhece, ok também. Não conhece, tá tudo bem. Tá bom, gente. Vamos entrar no que... Tá bom. Agora todo mundo me conhece. Não precisa falar. Agora a gente vai entrar no que a gente vai falar durante esse mês. Quem sabe o que a gente vai falar durante esse mês? Tipos de reino. Exatamente. Durante esse mês, nós vamos aprender sobre tipos de reino. Hoje, alguém sabe o que é reino? O que é reino? Para quem sabe, o que é reino? Também tem castelo. Bom, reino é aquilo... Próximo slide. O que é reino? Quem sabe ler? Então, quem sabe ler, lê comigo. Lê comigo, vai. 1, 2, 3 e... Segundo o dicionário, reino é aquele território cujo habitantes estão sujeitos a um rei. Eles estão sujeitos a um quê? Um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia. Alguém sabe o que é monarquia? O que é monarquia? Gente, mentir é pecado, viu? Monarquia é aquele território que é governado, ou seja, que o rei manda e as pessoas só obedecem. Entendeu? Que é uma forma de governo em que o cargo supremo é a única pessoa, ou seja, o rei. Próximo slide, tio. Tipos de reino. Lê comigo. 1, 2, 3 e os tipos de reino são: o reino dos seres vivos, o reino dos homens, o reino de Deus e o reino das trevas. Próximo slide, tio. Hoje a gente vai falar do rei Saul. Quem sabe quem foi Saul? Quem sabe fala. Quem foi Saul?
Ó, o rei Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Ele foi o rei antes de Davi. Bom, ele foi o rei antes de Davi, tá? Agora a gente vai assistir um vídeo que conta um pouquinho do início da história do rei Saul. Vamos lá? Só que para vocês prestarem atenção, eu preciso que vocês façam silêncios. Silêncio. Era uma vez uma cidade chamada Gibeá, e lá vivia um garotinho camponês chamado Saul. Ele era conhecido por ser muito corajoso, valente e uma coragem que cativava a todos ao seu redor. Saul era da tribo de Benjamim, e assim que ele cresceu, era considerado um dos homens mais bonitos e valentes daquele povoado, e isso era notável aos olhos de todos. Nesta época, o povo de Israel era liderado pelo profeta Samuel, o último dos juízes. Mas Samuel já estava bem velho e cansado de tantas jornadas, e seus filhos, que começaram a julgar em seu lugar, eram injustos e faziam coisas que não eram boas ao seu povo. Devido a isso, Israel vivia frequentes ameaças das nações vizinhas, especialmente dos filisteus. O povo de Israel começou a pedir para o seu líder Samuel por um rei, e eles desejavam que este rei fosse um líder guerreiro que pudesse livrá-los de seus inimigos. Samuel, o profeta, escutou o seu povo e buscou a orientação de Deus, e Deus permitiu que escolhessem um rei, mas Samuel os alertou sobre as consequências desta escolha. Em um dia especial, o profeta Samuel foi enviado por Deus para a cidade de Gibeá com uma missão extraordinária. Ele buscava o rei de Israel, alguém especial, escolhido por Deus. Samuel, guiado pela orientação divina, encontrou Saul, enquanto ele estava procurando alguns burrinhos que haviam se perdido do rebanho do seu pai. Então Samuel, assim que viu Saul, profetizou e o ungiu como o rei de Israel. Saul foi apresentado ao povo de Israel como o rei escolhido por Deus. Saul, surpreso e emocionado, mal podia acreditar que estava acontecendo aquilo tudo com ele. Sua jornada estava apenas começando e ele estava prestes a enfrentar desafios emocionantes. E logo que ele se tornou rei, Saul liderou seu povo em batalhas corajosas. Suas primeiras vitórias foram histórias incríveis, onde, com a ajuda de Deus, derrotou inimigos poderosos, mostrando toda a sua habilidade como líder e guerreiro. Em sua primeira batalha, ele estava rodeado pelos amonitas, e liderando o seu exército, ele derrotou o seu inimigo e impressionou o povo, e todos os israelitas celebraram. Ele teve muitas batalhas contra os inimigos do povo de Deus em todo o seu reinado, e os principais foram os filisteus. Vocês viram, gente? Vocês viram, gente, como Saul foi bom, né? Ele derrotou seus inimigos com a ajuda de quem? Com a ajuda de Deus, exatamente. E de acordo com a Bíblia, ele era belo e formoso. E ele só vencia a guerra contra os seus inimigos porque ele escutava a voz de Deus. Então, a gente tem que escutar a voz de Deus. Mas aí, teve um problema. Sabe o que Saul fez? Ele começou a ouvir outras vozes. Vozes que não eram a voz de Deus, nem a voz de Samuel. Aí deu ruim, gente. Vocês acham que se nós ficarmos sem escutar a voz de Deus, nós vamos vencer alguns desafios? Sim ou não? Não, né, gente? Então a gente tem que escutar a voz de Deus. Então a gente tem que estar sensível à voz dele. Saul
Gente, vocês não sabem o que Saul fez. Ele se tornou um servo desobediente. Faz assim comigo. Ixi! Ele ficou desobediente. E desobediência é pecado. Então ele pecou. Vamos ver o que vai acontecer. E não escutou os direcionamentos dados por Samuel E não escutou o direcionamento dado por Samuel. Em uma batalha, os guerreiros, eles precisavam da direção de Samuel. Eles precisavam saber o que eles iam fazer. E vocês não sabem o que ele fez, gente? Naquela época, quem ofertava, só quem podia ofertar era os apóstolos. Então, ninguém mais podia... Os apóstolos não, perdão, os profetas. E ninguém mais podia ofertar a Deus sem ser os profetas. Vocês não sabem o que Samuel fez. Em uma batalha, em uma guerra, ele ofertou a Deus. Saul ofertou a Deus. Só que ele não era um profeta. Aí, sabe por que ele ofertou a Deus? Porque ele não estava aguentando a demora de Samuel. Sabe as vozes que estavam... As pessoas que estavam do lado dele falaram: ai, você é o rei, você que tinha que ofertar. Você decide quem vai ofertar ou não. Então, oferta você, já que você é ou não é o rei. Aí ele escutou essas vozes e foi lá e ofertou. Aí, gente, ele desobedeceu. Aí, o que ele alimentou? Ele alimentou o eu dele. Ele alimentou o reino do eu dele. Alguém sabe o que é eu? A palavra eu. Não é eu. Não é nós. Não é nós no plural, no singular. Não. Sabe o que é? É quando nós pensamos em nós mesmos. Nós não pensamos na outra pessoa. Nós temos egoísmo. Nós não pensamos na outra pessoa. Nós pensamos só em nós mesmos. Nós olhamos só para nós mesmos. Mas nós não pensamos: nossa, será que a pessoa vai gostar? E se fosse comigo, eu não iria gostar. Isso é o eu. E quando ele desobedeceu a Deus, ele alimentou o eu dele. Aí não pode acontecer isso. E ele escutou as vozes e as vozes. Tio, pode ir para o próximo slide? Agora, a gente vai lá em Samuel. Vamos abrir a Bíblia. 1 Samuel 9, 1 e 2. Quem tem a Bíblia? Quem está com a Bíblia aí? Tios, ajudem eles a achar 1 Samuel 1 e 2. Enquanto eles vão procurando, a gente vai ler, tá? Havia um homem chamado Quis. A minha Bíblia, ela tá em outra versão. Então, aqui é outra versão. Então, eu vou ler a minha versão. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim, que ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Que Quis, ele era rico e era muito importante. E ele tinha um filho chamado Saul. Gente, pra vocês verem como Saul era. Ele era. Não tinha ninguém mais belo do que ele entre todos os israelitas. Ele era mais alto que todo mundo. E os ombros dele sobressaía. Ele vivia andando de ombro para cima.
para querer demonstrar superioridade. Ele queria mostrar que ele era maior, entendeu? Ele era assim. Aí agora, ele virou um rei desobediente. E a gente não pode ser desobediente, porque senão Deus, ele não vai escutar a gente. Aí, aconteceu outra guerra. E Deus falou para ele que não era para deixar ninguém vivo. Então era para matar todo mundo. Só que tinha um porém. Saul, ele não podia de jeito nenhum, de jeito maneira, pegar o pertence da tribo rival. Ele não podia. O que ele foi lá? O que ele fez? Ele foi lá. Ele escutou outra voz. Aí as vozes que estavam com ele, as pessoas que estavam em volta dele falou: nossa, você não é o rei? Você tem direito de pegar isso. Você pode pegar isso. Todo mundo morreu. Não vai ficar ninguém aqui. Aí ele pegou o que não era para ele pegar. E Deus ficou muito desapontado com ele. Muito desapontado mesmo. Aí, gente, ele fez tudo isso. E o que aconteceu foi que numa batalha, Deus, ele rejeitou Saul. Ele não escutou a oração de Saul. Ele não ajudou Saul na batalha. Então, Saul, ele perdeu a batalha. Perdeu, gente, porque ele foi desobediente. Não escutou a voz de Deus. Aí, ele perdeu a batalha. E Samuel foi lá e falou para Saul que Deus tinha arrumado outra pessoa para ser o rei de Israel. Porque Saul, ele estava fazendo o que ele queria. Ele não queria escutar a voz de Deus. Então, Deus, ele proporcionou uma outra pessoa. E quem era essa pessoa? Davi. Davi, ele era o quê? Ele era um pastor de ovelhinha. Ai, gente. Era um pastor de ovelhinha. Gente, infelizmente, Saul, ele virou um homem amargurado. Ele virou um homem bravo, muito bravo, muito bravo, muito bravo, muito bravo mesmo. E ele tinha tantos ciúmes, mas tanto ciúmes de Davi. Você não sabe o que ele fez. Ele começou a perseguir Davi. Gente, ele mandou matar Davi. Pra você ver, o coração dele ficou tão mal, mas tão mal, que ele queria matar alguém. Isso não pode, não pode. Aí, sabe por que ele estava com ciúmes de Davi? Porque Davi conquistou o povo de Israel. Davi era tão bom, mas tão bom, que ele conquistou o povo de Israel. E conquistou o coração de Deus também, porque ele era um menino humilde e bom. E ele conquistou isso só porque ele era bom. E a gente tem que ser bom, porque senão a gente vai perder nossa oportunidade. Aí não dá, não dá. Teve uma batalha, gente, que Saul, além de ele não ter escutado a Deus, porque Deus nem estava mais dando bola para ele, porque ele estava rejeitando ele. E vocês não sabem o que aconteceu nessa batalha. Ele estava cavando o próprio buraco. Mas não é buraco. Ele estava
Ele estava decaindo. Ao invés dele subir, ele estava caindo. Aí aconteceu uma coisa nessa batalha. Ele e os 3 filhos dele, eles morreram. Porque eles morreram, eles estavam desobedecendo a Deus. Por causa de um pecado de Saul, os filhos dele também pagaram. E entre esses filhos de Saul, tava o Jonathan. Ele era assim, ó, com Davi, unha e carne. Então eles eram melhores amigos. Então, gente, eu vou dar uma curiosidade para vocês. Tio, próximo slide, por favor. Gente, Atos 13, 21. Vamos lá, abre a Bíblia lá. Tios, ajudem eles de novo, por favor. Atos 13, 21. 13 é o bem grandão, gente. E o 21 é o pequenininho. Vamos ler enquanto eles procuram? Ó. Quando o povo pediu um rei para Samuel, Deus deu para eles Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isso vocês já sabem, né? Só que vocês não sabem. Saul, ele governou 40 anos Israel. Então, imagina, ele governou 40 anos sem fazer nada bom. Ó, uma curiosidade que a minha mãe me contou. Contou ontem, gente. Segredo, ó. Shhh. Vocês têm que ficar em silêncio para escutar o segredo, que eu vou falar bem baixinho. Ele governou só 39 anos. Sabe por quê? Porque no primeiro ano ele estava cheio de Deus. Só que depois ele começou a decair. Ele começou a ficar bem baixinho. Então ele governou só 39 anos com a presença de Deus. O resto foi tudo, ó, cochicho. Cochicho de outras pessoas. Aí, gente, não pode acontecer isso, não. Quem iria gostar de ser rejeitado por Deus? Quem iria gostar? Sim ou não? Alguém iria gostar? Não, né, gente? A gente precisa de Deus pra, ó, ficar em pé, pra gente ficar fortalecido. Agora Saul, ele não ficou em pé, ele não ficou fortalecido, porque ele desobedeceu a Deus. Ó, a história de Saul, ela nos conta que a gente precisa obedecer a Deus. Se a gente não obedecer a Deus, a gente não vai fluir. E a gente precisa se manter humilde, que nem Davi. A gente precisa se manter humilde pra gente ficar no caminho que Deus escolheu pra gente. Aí você vai ficar, ó, assim, faz assim, ó. Faz um joia com a mão. Você vai ficar assim, ó. Vai ficar... Não vou falar que vocês vão ficar no topo da lista, mas vocês vão ficar... Vocês vão entrar, gente, no livro da vida. Gente, esse livro é a coisa mais maravilhosa que existe. Todo mundo tem que estar lá. Todo mundo tem que estar lá. Todo mundo que aceitar Jesus, mas que fizer coisa boa, ó, lá. Só que quem fizer coisa ruim, não vai estar lá, não. Sabe por quê, gente? Porque a arrogância, ela pode dominar o nosso caminho. Se a gente, ó, Jesus e Deus, Ele quer que a gente se mantenha reto. A gente tem que se manter reto. Se a gente for arrogante, a gente vai assim, ó. A gente vai virando discretamente. Só que se a gente reconhecer o nosso erro, a gente vai voltar. Só que se a gente fizer de novo, a gente vai sair. E voltar, vai ficar assim? Não, gente, a gente tem que seguir reto. Reto. Sabe essa linha aqui, ó?
Quem tá vendo essa linha? Sabe essa linha? A gente tem que seguir essa linha, porque senão a gente não vai dar certo. Tio, pode ir pro próximo slide. O próximo. Vamos relembrar, gente. O reino de Deus, ele é... Não, de Deus não, gente. Tá repreendido em nome de Jesus. O reino do egoísmo, da pessoa que só pensa em si mesmo, ele é composto por... Agora vocês podem falar, gente. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Inveja. Segura. Gente, o que é inveja? Vocês sabem o que é inveja? Tinha esquecido o que é inveja. O que é inveja, Laura? O que é inveja, Laura? O que é inveja? É você querer uma coisa que não é sua. Quem escutou o que ela falou? Quem escutou o que ela falou? Peraí. Quem escutou o que ela falou? Alguém escutou o que ela falou? O que ela falou? O que ela falou, gente? Gente, vocês precisam, ó, ficar em silêncio quando a outra pessoa tá falando. Ó, eu vou levar lá pra ela. Vocês têm que, ó, pra escutar o que ela tá falando. O que é inveja? Inveja é querer uma coisa que não é sua. Quando a gente tem inveja? Às vezes, quando alguma pessoa tem uma coisa, a gente quer ela. O que é quando a gente tem inveja, Laura? Eu acho que é tipo assim, uma pessoa tem um cabelo bonito e a pessoa quer ter. Fala alto. É tipo, na minha opinião, é assim, que tipo, uma pessoa tem um cabelo bonito, aí a pessoa quer ter. Exatamente. É exatamente isso que a Laura falou, gente. É quando... Eu vou dar um exemplo. Eu chego lá e a minha amiga, ela tá com o cabelo cacheado. O cabelo dela parece cabelo de Babyliss. Aí você chega lá e você... Nossa, eu sempre quis ter um cabelo igual o seu. Um cabelo com formato de Babyliss. Isso é ter inveja, gente? A gente não pode ter inveja. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Saul, ele sentiu inveja de quem? De quem Saul sentiu inveja? De Davi. Ele sentiu inveja de Davi porque Davi, ele tinha o coração humilde. Davi, ele conquistou o coração de Deus. Por isso que Saul teve inveja. Qual é a outra composição do reino do eu? Ciúmes. Segura. O que é ciúmes? Alguém sabe me explicar? O que é ciúmes? É tipo assim, a sua mãe gosta mais do seu irmão, que é isso. Não, tipo assim, é assim. A sua mãe tá abraçando alguém, aí você fica, nossa, minha mãe abraça ele, amigo, não? É exatamente isso. Tia Lela, pode passar para mais um. Só mais uma pessoa, só que do outro lado, Inveja. Ciúmes, príncipe. Agora a gente tá em ciúmes. Ciúmes é coisa que quer do outro. Eu não escutei, príncipe, desculpa. É coisa que quer do outro. Quando a gente quer do outro, é inveja. Outra pessoa. Ciúmes. Ciumenta. Quando a pessoa é ciumenta. Tá bom, gente, ó. Ciúmes é quando... Exemplo. A minha mãe...
Quando a minha mãe, quando a minha mãe tá com o bebê no colo e eu fico com ciúmes dela, eu fico tentando tirar o bebê do colo dela e dar pra mãe dele. Isso é ter ciúmes, gente. Saul teve ciúmes de Davi, porque Davi era mais próximo de Deus do que ele. Desobediência. Gente, desobediência é algo terrível, gente. Prefiro nem comentar o que é desobediência. Maldade. Maldade. É quando a gente... Maldade. Um exemplo de maldade, quando a gente faz bullying com o amiguinho. Só isso, gente. Teimosia. Sua mãe manda você lavar a louça, você fala já vou, e não vai. Isso é teimosia. Isso é teimosia, gente. E desobediência também, viu? Crueldade. Crueldade é que nem Saul mandou fazerem pra Davi. Mandou matar Davi. Isso é crueldade. Mas eu sei que vocês são crentes e vocês nunca vão mandar matar alguém. Porque senão, gente... Egoísmo. Também a gente pode entrar em gula. Gula também é um pecado. Egoísmo é quando a pessoa, ela quer um pedaço do seu lanche e você não quer dividir. Sendo que ela sempre divide o lanche com você. Ai, gente, isso é egoísmo. Próximo slide, tio. O último slide. O que a gente aprendeu no culto de hoje? Vamos lá. Que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Sua história está no livro de 1 Samuel 8 e 10. Alguns pontos chaves que a gente aprendeu são que Deus, a gente não quer que a gente seja como todo mundo. Você já ouviu aquela frase típica de mãe? Ah, mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Deus, Ele fala exatamente isso com a gente. Ele não quer que a gente seja todo mundo. Ele quer que você seja Laura. Ele quer que você seja Laura. Rebeca, ele quer que você seja Rebeca. Alice, ele quer que você seja Alice. Aí, o segundo tópico. Deus quer ser o nosso rei. Então a gente tem que aceitar Deus como o nosso rei, como o rei da nossa vida. O terceiro tópico e último, que a gente deve ouvir os avisos de Deus, porque às vezes as pessoas, elas são tão egoístas que elas vão maltratar a gente porque a gente segue Deus. Isso é tão ruim, gente. Isso é tão ruim. Saul, ele não ouviu os avisos de Deus. E as pessoas que estavam ao redor dele também foi egoísta. Só que eles não maltrataram Saul porque Saul era o rei, né? Aí eles não maltrataram. Próximo slide, tio. Vamos orar, gente. O rei Saul, ele só olhava para ele mesmo. Ele só satisfazia a vontade dele. E aí, quando a gente começa a deixar de ouvir a Deus, a gente começa a se dar mal nas escolhas que a gente faz. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. E dentro da história do rei Saul, vocês ouviram que o rei Saul, ele foi um bom rei até onde ele ouvia a voz de Deus. Depois, quando ele começou a ouvir somente outras vozes e a voz do ego dele, do orgulho dele, ele começou a arruinar o seu próprio reinado. Então agora, a gente vai orar. Eu gostaria que vocês ficassem de pé no seu lugar. Porque alguém aqui quer ter o mesmo comportamento de Saul? Alguém aqui quer ter o mesmo comportamento de Saul? Ô Vini, volta lá no slide, por favor. Alguém aqui quer ter? Não?
Não, o outro. O que tem os tópicos. Pra frente. É esse. Ah, ninguém tem isso daqui não, né, gente? Todo mundo aqui, ninguém aqui é invejoso. Ninguém aqui tem ciúmes. Ah, vocês são tudo obedientes, né? Assistiram o culto direitinho, certo? Então vamos lá? Nós vamos orar agora. Nós iremos orar para que o Senhor venha sondar os nossos corações. Ele venha olhar para nós, para dentro de nós, e que Ele venha tirar todas essas coisas aqui, ó, que faz parte do nosso eu, que faz parte do nosso ego, que faz parte somente daquilo que satisfaz a nossa carne. Amém, turminha? Fecha o olho. Nós vamos adorar o Senhor com um louvor. Sem tua graça, o que seria? Presta atenção na letra, gente. E não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? E olha que o louvor fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Feche seus olhos. Agora é a hora de você olhar para dentro de si. Vê se tem alguma coisa dentro de você que você sabe que está errado. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Feche seus olhos. Fala pro Senhor. Fala pra Ele. Senhor, liberta-me de mim. Fala pro Senhor. Senhor, liberta-me de mim. Esse louvor, ele fala que a gente precisa se libertar de nós mesmos. O Senhor precisa estar dentro de nós pra gente poder vencer o pecado. Somente quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente consegue combater o mal que há dentro de nós. Feche seus olhos. Feche o olho, feche o olho. Tem tanta coisa dentro de nós que nós precisamos tratar. Tem tantas coisas ainda. Feche seus olhos, feche o olho, feche o olho. Fala assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entendi a tua palavra nessa noite. Senhor, liberta-me de mim mesma. Liberta-me de mim mesmo. Me ajude Me ajude a tirar de dentro de mim a tirar de dentro de mim todas as coisas todas as coisas que não te agrada. que